Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Uma grande luz divina adentra em seu lar e no seu coração a partir deste momento. Está no ar o programa Aceite ou Não É Eu, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Em sua palestra de hoje, o preletor José Adalto de Oliveira nos chama para a vitória, fazendo o seguinte convite: cresça vigorosamente. No quadro Dicas de Leitura, a jovem Amanda de Andrade Mendonça comenta a publicação diária de elogios. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Talvez você tenha se acomodado na vida e com o tempo se esqueceu da força que possui. Se tudo parece no mesmo lugar ao longo de anos, é porque você não sabe quem é seu pai ou desistiu de atender ao chamado dele para o sucesso. Você é filho de Deus, por isso, cresça vigorosamente. Este é o tema que vamos acompanhar agora na palestra do preletor José Adalto de Oliveira. Olá você que nos assiste neste momento no programa Aceite ou Não É Eu, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Seja bem-vindo a esse estudo que faremos agora. Cresça vigorosamente. Quem não deseja crescer, quem não deseja progredir, quem não deseja evoluir. Todos nós desejamos crescer, desejamos evoluir. Isto porque estamos com vida. Se nascemos com vida, crescimento é algo natural da vida. É o que o professor Seiichi Taniguchi nos ensina no livro Cresça Vigorosamente. Tanto no título como já de imediato, na contracapinha aqui do livro a gente identifica isso. Ele fala o seguinte: manifestemos plenamente a capacidade que trazemos dentro de nós. Tudo que tem vida cresce. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que está em casa nos assistindo, se você está vivo, então significa que só lhe resta uma saída: crescer, desenvolver, progredir. Na Seichonoye denominamos caminho do progredir infinito. É exatamente esta grande escola da vida, é a grande oportunidade que temos. E aí vem aquela questão assim, ou surge aquela dúvida: o que fazer então para crescer, para evoluir, para se desenvolver? De uma forma geral, no mundo corporativo, eles apresentam duas situações. Os grandes consultores das grandes empresas, eles dizem assim: autoconhecimento e autoconfiança. São dois pontos que utilizam para não utilizar uma linguagem religiosa e dizer que para nós podermos crescer, desenvolver, progredir, existem dois pontos que temos que trabalhar. Um é o autoconhecimento e a outra é a autoconfiança. Esse autoconhecimento, essa autoconfiança, numa linguagem mais assim, religiosa, podemos dizer que autoconhecimento significa conhecer a verdade de que você é filho de Deus, os seus potenciais, se descobrir cada dia mais, ou seja, durante toda a existência humana, procurar todos os dias se conhecer, em todos os aspectos, principalmente no aspecto profissional, se é o que você está buscando neste momento. No aspecto da autoconfiança ou confiar em si mesmo, isso também está diretamente atrelado a esse primeiro ponto.
Só que a autoconfiança, ou esse confiar em si mesmo, você vai obter à medida que você vai se conhecendo cada dia mais. Então significa que todos nós devemos identificar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. À medida que a gente consegue identificar os nossos pontos fortes, e a gente cada dia mais trabalha isso, nós vamos conseguir exteriorizar mais ainda essa capacidade infinita de filho de Deus. E automaticamente, aqueles que são os nossos pontos fracos, eles vão estar aí se minimizando, vamos dizer assim. Só que, para que possamos, então, descobrir cada dia mais isso e crescer vigorosamente, o professor Seitio diz, as ervas, as árvores, as flores, tudo que tem vida cresce. A erva daninha teima em crescer, por mais que a arranquemos, porque tem vida dentro dela. Então, um dos atributos divinos e que está dentro de cada um de nós é isso que chamamos de vida. E o que fazer para que essa vida então cresça e desenvolva dentro de cada um de nós? Uma das coisas é assim, é todos os dias. É o esforço, é o trabalho, é o desenvolvimento, é o não se contentar. É exatamente aquela pessoa que não está todos os dias parada, como se fosse assim, deitada em berço esplêndido. É aquela pessoa que busca, que vai sempre procurando se desenvolver. Se isso está no aspecto profissional, significa que é o não se contentar. É aquilo, procurar descobrir todos os dias mais e mais. Dentro de um aspecto familiar, ou por exemplo, dentro de um relacionamento, esse autoconhecimento, em cada fase da nossa vida, dentro de um relacionamento, nós passamos por fases e mais fases. Então nós temos que buscar, descobrir, conhecer um ao outro cada vez mais. Na Seicho no Ie nós temos coletâneas maravilhosas, livros maravilhosos, e tudo isso nos ensina muito. Nós temos uma coletânea especial chamada Coletânea A Verdade. Nesta coletânea ela é composta por exatamente 11 livros, mas tem um livro que é o volume 8, chamado Fé, em que costumamos dizer que este livro aqui, ele é a Bíblia do empresário. Até porque neste livro aqui, o empresário vai encontrar resposta para tudo. Não é apenas uma única coisa. Eu, por exemplo, na qualidade de empresário, eu tenho, tanto no escritório, uma coletânea dessa à minha disposição, como também na minha residência. Só que a qualquer momento eu posso exatamente pegar um livro desse e buscar uma orientação. Às vezes eu faço simplesmente assim, ó, pego o livro e faço isso aqui. E quando eu abro o livro, eu encontro exatamente uma orientação naquilo que eu estou precisando. E aí eu faço, por exemplo, isso aqui, ele diz assim, ó, sendo eu verdadeiro, um com a grande vida do universo, quando manifestarmos a força do eu verdadeiro, conseguiremos obter a força capaz para mover o universo. Então, naquele momento, quando leio esta frase, eu estou exatamente encontrando a resposta para aquilo que estou buscando. Só que aqui nesse livro, volume 8, ele tem algo fantástico que fala assim, no capítulo 9, ele diz, a autoconfiança é a força propulsora para o progresso. Então, como falei no início, autoconhecimento, autoconfiança, a autoconfiança ela é a força que vai nos impulsionar, levar para cima. Então, o confiar em si mesmo, ele tem um ingrediente de fé no meio. E fé, ela é a base. Fé é exatamente a certeza de que Deus está dentro de cada um de nós. Essa força está dentro de cada um de nós. E que nós podemos nos levantar na onde nós estivermos. Tem um ditado que diz assim, levante-se no momento da queda, ou aonde você caiu, você deve se levantar. Então, se você não foi bem em alguma das suas atividades, se você não conseguiu aquilo que você queria, você tem que, no momento que você está, na onde você está, aí está a grande chance de você dar uma virada, uma guinada na sua vida. Parece que eu estou ouvindo você dizer, mas você não está passando o problema que eu estou passando. Todos nós passamos por problemas, maiores ou menores. Todos na humanidade. Desde o momento do nosso nascimento. Primeiro, quando nós nascemos, durante algum tempo, foi uma espera toda na família. Só que para nascer é necessário sair da placenta, é necessário sair do ventre da mãe. E isso já é uma situação que nós enfrentamos.
Só que na sequência vem lá um médico e já dá logo uns tapas na gente. E você é pequenininho. E quando pequenininho, você está ali para poder tentar, você vê todo mundo andando, caminhando, e você não consegue caminhar. E para tentar ser igual aos outros, o que você fazia? Você engatinhava no chão. Só que com o tempo você foi levantando, foi caindo, foi levantando, e você começou a andar. Até que você tentou correr. Quando você conseguiu correr, você percebeu que era difícil correr, as outras pessoas corriam mais que você. E assim você foi aprendendo, até conseguir andar. Então, para poder andar, você se aprende a andar andando. Da mesma forma, você adquire autoconfiança à medida que você exercitar dessa autoconfiança, que é a fé em você mesmo. A primeira vez que a gente vai dirigir, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você vai tentar dar uma ré, você vai tentar manobrar o carro, é difícil, não é tão fácil. Então é necessário exercitar. E esse exercício faz parte desse conteúdo chamado vida, que está dentro de cada um de nós. Então exteriorizar essa vida que está dentro de cada um de nós. Aqui diz assim: ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeria unicamente do seu grau de autoconfiança, ou seja, confiar em si mesmo. Pode observar que quando um time de futebol, nós que somos aí o país do futebol, todos nós adoramos o futebol, a gente observa assim, quando tem um pênalti, por exemplo, numa partida de futebol, muitos têm vontade de sair correndo, pegar a bola e bater o gol, bater lá para o gol, o pênalti. Mas tem aqueles que já ficam meio receosos, se eu for escolhido. Por quê? Porque ele tem medo diante daquela grande oportunidade. A gente também observa quando tem uma partida de futebol em que os dois times empatam e pela regra tem que disputar os pênaltis lá na hora de chutar, como que muitos jogadores vão para a bola com medo. E aí eu pergunto, qual é o grau de medo que você está tendo para enfrentar as suas dificuldades da vida? De acordo com o seu grau de autoconfiança, é que vai fazer toda a diferença. Então, esse crescer vigorosamente compete a cada um de nós em qualquer fase da nossa vida. E como é que, então, se você tem dúvida, se você tem receio, Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apegue-se a esse ponto fundamental de conhecer cada dia mais. O filósofo Sócrates também disse, conheça-te a ti mesmo. Dentro desse conheça-te a ti mesmo, significa descubra os seus dons, descubra as suas capacidades, descubra para que você veio nesse mundo. Existe uma única capacidade que é só sua, e isso que só você pode realizar é o que você deve exteriorizar e oferecer para o mundo como um presente. Aqueles que conseguiram fazer isso, prosperaram, cresceram, se desenvolveram. E aí está o grande ponto. E como é que você faz então para conhecer essa verdade? Se você ainda não é um evangélico, não é um católico frequentante, ou se você não é um adepto da Seitonoye, vem para a Seitonoye, vem descobrir. Nós temos o domingo da Seitonoye. E no domingo da Seitonoye são atividades que são realizadas em todo o Brasil. E nesse domingo da Seitonoye nós temos palestras, relatos, nós vamos identificar e conhecer cada dia mais. Existe um ditado que fala assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você deseja esse autoconhecimento e aumentar essa autoconfiança porque ela está baixa ou porque ela não está no nível adequado, é fundamental que você trabalhe todos os dias e martele na sua cabeça essa prática da verdade, esse conhecimento da verdade, lendo livros e obras sagradas. Leia a Bíblia se for necessário. Abra lá no capítulo 5, capítulo 6 de Mateus, em que tem as bem-aventuranças, em que tem o Sermão da Montanha, e leia um trecho. Ah, mas eu não gosto muito da Bíblia, não é o meu papo, não me identifico. Tudo bem, abra um livro que tem palavras positivas, que te eleve, e aí fará toda a diferença. Na Seitonoye, nós temos livros fantásticos. Ah, mas eu ainda não consigo. Nós temos CDs.
São CDs maravilhosos. Esse, por exemplo, aqui, ó, é um CD As 5 Leis para Obter a Riqueza, em que tive a felicidade de gravar esse CD no ano passado, e esse CD tem ajudado muitas pessoas, porque através das 5 leis de obter a riqueza, as pessoas conseguem entender de uma forma simples. Coloque no carro e vá ouvindo. Só que não é apenas esse CD, a Seitonoye tem inúmeros outros CDs, é só acessar o nosso site www.sni.org.br e você vai poder entrar na livraria virtual e adquirir tanto esse CD como muitos outros. Então tudo isso fará com que você conheça e esteja cada dia mais forte. E isso fará automaticamente com que você aumente o seu grau de autoconfiança, seja para enfrentar um vestibular, seja para enfrentar todas as dificuldades que possam surgir aí na sua vida. Então, no livro Cresça Vigorosamente, o professor Seicho continua falando: se você deseja levar uma vida realmente significativa e feliz, exteriorize a capacidade que possui dentro de si. É esse esforço que lhe proporcionará a alegria genuína. Aqui apareceu a palavra esforço. Nós temos na Seitonoye inúmeros preletores fantásticos que assim, transmitem a verdade por esse Brasil afora. Nós temos, por exemplo, preletores que andam 200, 300 quilômetros para levar e fazer aí uma palestra, levar a verdade para as pessoas. Só que no início da Seitonoye do Brasil, nós tivemos muitos preletores que andavam até em lombo de cavalo para conseguir levar essa verdade. Só que assim, uma preletora que nos deixa muita saudade, é uma preletora baiana, que já partiu para o mundo espiritual, a saudosa Ilona Fernandes. E a preletora Ilona, ela tinha um ponto muito chave nos ensinamentos de tudo que ela passava nas suas palestras. Ela dizia que no início, quando ela conheceu a Seitonoye, ela se associou a um professor muito rigoroso. E esse professor muito rigoroso se chama disciplina. Quem deseja crescer na vida, quem deseja prosperar, quem deseja ser alguém, sair do ponto que ele está, é necessário ter disciplina. Disciplina significa você se colocar numa condição em que todos os dias você faz aquilo que você propõe a fazer, aquilo que você se propôs a fazer. E esse professor chamado disciplina, na qual a preletora Ilona disse que foi o ponto-chave da sua vida, ela passou a todos os dias a ler a Sutra Sagrada da Seitonoye, rigorosamente, todos os dias. Ao mesmo tempo, a prática da oração chamada prática meditativa Shinsokan. Ou seja, todos os dias essa busca. Então, significa que se identificamos um ponto fraco na nossa existência aqui e queremos melhorar isso, então é necessário trabalhar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que, aliás, conheço, eu mesmo, né? Quando aprendi, na época, a tal da datilografia, não sei se você que está em casa chegou a aprender datilografia, né? Tinha o meu medo naquela época de aprender a tal da datilografia, era justamente ficar olhando nas teclas, né? Então, o que eu fiz na época? Nós compramos uma máquina de escrever pequenininha e colocamos fita isolante preta em todas as letras. Então, a gente fazia os exercícios, tanto eu como meu irmão, e não podia olhar, porque se você olhasse também, você não ia saber o que era. E todos os dias ali, até que nós conseguimos aprender a datilografia sem ficar olhando e conseguia datilografar naquela época sem olhar. Então, cada um identifique o seu jeito, identifique o seu modo, mas crie uma disciplina que faça com que você se desenvolva. Tem gente, por exemplo, que está aí, tentando demais manifestar riqueza e manifestar prosperidade. Só que a torneira não gira, tá? Como diz lá no Paraná, engranguenada o negócio. E quando a coisa está enferrujada, você tem que analisar de onde veio aquela ferrugem. Significa que a água não está passando? E se não está passando, o que é que está faltando? Faça uma análise. Na Seitonoye, um dos pontos chaves da nossa doutrina é a gratidão. A pessoa que deseja crescer vigorosamente, assim como uma árvore, o que a árvore faz? É só prestar atenção. A árvore chega uma época que as folhas caem, só que aquelas folhas não caem por acaso.
Quando elas caem, elas se tornam um nutriente, como se fosse um adubo, que vai novamente para a árvore e faz ela crescer mais e mais. Só que esse processo de soltar, ele é necessário na nossa vida. Só que esse adubar significa agradecer. Então é necessário que agradeçamos tudo aquilo que nós recebemos até hoje, se queremos crescer, se queremos progredir. Existem pessoas que não agradecem as atividades, por exemplo, que o pai fez, que o pai ajudou, que o pai até hoje foi graças a ele e aquilo que fez com que sustentasse a família. Então é necessário agradecer. Outro ponto também, dentro desse ponto da gratidão, é harmonizar-se. Porque se deseja crescer vigorosamente, tem que estar em harmonia com tudo. Porque do que adianta conquistar o mundo? Ter o mundo inteiro passado a limpo, como se fosse uma escritura do mundo inteiro, se não tiver nenhuma pessoa da sua família do seu lado. Do que adiantaria você ter o mundo inteiro passado uma escritura para você, se você não tivesse ninguém próximo de você? Então é necessário refletir. Eu desejo crescer para quê? Crescer vigorosamente para quê? Então significa crescer, mas para proporcionar felicidade a muitas pessoas. Então a chave toda está aí. Deseja crescer? Crescer para quê? Então eu vou crescer porque eu vou ajudar muitas pessoas através desse meu crescimento. Aí você tem motivos para crescer. Aí você encontrou um ponto-chave para poder se desenvolver. Se vou abrir um negócio de tal forma que eu possa contribuir e ajudar para muitas pessoas. Se eu pretendo desenvolver na minha atividade profissional, vou desenvolver e vou ajudar muitas pessoas. Através dessa ajuda constante a muitas pessoas, automaticamente eu encontro um motivo, uma razão de viver. Então, crescer vigorosamente, todos nós desejamos. Muitas vezes não sabemos como fazer isso. Mas o como, aqui nesse nosso bate-papo, a gente fez diversas reflexões. Um outro item fundamental e importante diante de tudo isso é reconciliar-se com os nossos pais. Os nossos pais significa a raiz da nossa vida na nossa existência humana. Além dos nossos pais, é necessário sentirmos gratidão aos nossos ancestrais, que são as raízes. Então, quando nós sentimos gratidão a tudo isso, a gente vai crescer como uma árvore frondosa cada dia mais, porque nós estamos de acordo com a lei da vida. A lei da vida, da onde veio a nossa vida, que é Deus. Então, através de tudo isso, nós cresceremos vigorosamente cada dia mais, encontraremos motivos para manifestar esta felicidade, expandir esse nosso ser cada dia mais. Eu desejo que todos cresçam vigorosamente e que possam cada dia mais estar com a gente, nos acompanhando no programa Seichonoye, mas também frequentando as nossas atividades. Eu desejo a felicidade de cada um de vocês. Tenham um excelente dia e muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí
logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonê na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonê na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O Diário de Elogios é uma publicação diferente. Tem uma função prática bem interessante na medida em que promove uma mudança no conteúdo da sua mente de negativo para positivo. Então, confira no quadro Dica de Leitura de agora com a jovem Amanda de Andrade Mendonça. A minha dica de leitura de hoje é o Diário de Elogios, que através dele eu pude perdoar a minha avó, que eu sentia muita mágoa por a gente já ter brigado bastante, e eu pude perdoá-la procurando uma coisa por dia que fosse boa nela, coisas simples como a comida, o suco, qualquer coisa que ela fizesse de bom para mim, eu escrevia no Diário de Elogios, e hoje nós nos damos super bem, e assim ela me ama muito, eu a amo muito também, e o sentimento é verdadeiro, recíproco e assim, só harmonia na minha casa. Acesse o YouTube e assista na íntegra aos nossos programas. Digite no campo pesquisar na página principal as palavras Programa Seitonê na TV e aproveite a sabedoria, a alegria, a fé e o otimismo transmitidos pela nossa programação. Está lá tudo ao seu dispor a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, a partir de qualquer aparelho que acesse a internet. Ponha mais entusiasmo em seus dias, mais dinamismo em seus projetos e fortaleça sua mente para superar todos os obstáculos. Acompanhe-nos pelo YouTube e seja cada vez mais feliz. Bom demais, né? Tecnologia, gente. Deu asas aos nossos sonhos, mais uma edição do programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar tem mais poderes medicinais do que você imagina. Se faz bem para a alma, também é um santo remédio que previne o estresse e suas consequências. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado. Nossa imagem e voz se vão, mas você fica com o nosso coração que bate pela sua felicidade. Até a próxima. Tchau, tchau.